Olá, tudo bem? A paz de Jesus, sou o pastor Jailton. Eu quero conversar com vocês hoje e neste vídeo eu não vou falar aqui de Bíblia. Eu não sei se eu consigo deixar de citar Jesus em qualquer conversa, mas o termo hoje é quem, quem são os atores, os músicos, os artistas. Quem são os pastores, levitas, músicos, cristãos na sua vida? E a outra pergunta é: quem são vocês na vida deles? Então vou começar falando do mundo, né? Vou começar a falar de atores de novela, filmes, cinemas, músicos, comediantes, governadores, deputados, conhecidos pessoalmente ou não, presidente da República. Por aí vai. Quem essas pessoas são para você? Então, de repente, você tem um apreço por um deputado, por um governador, pelo presidente. Você, de repente, tem um apreço pelo ator, pela atriz, pelo cantor, cantora. Você tem um apreço pelo diretor, diretora. Você tem um apreço por alguém da mídia. Você costuma ver, cresceu vendo e tal. Bem, vamos lá. Essas pessoas, para você pode chamar de ídolo, pode chamar de que gosta muito, pessoa que você respeita muito, você que acredita nessas pessoas, enfim. Tem o TikTok. Faço alguns vídeos para lá, mais envolvido ao cristianismo e algumas defesas do cristianismo e ajuda emocional. E eu tô vendo o que eu não curto de ver já há anos, que eu acho que já desde antes de ser cristão, hein? O Big Boy tem 20 anos, eu tenho 6 anos de convertido aí, 6 anos convertido. E eu já não gostava, Bem, deixa isso pra lá. Mas você tá vendo aí um problema de um rapaz chamado Lucas, uma Carol com K, e eu particularmente não vou poder falar muito das pessoas deles porque eu não os conheço, nunca ouvi falar. Eu ouvi falar do Projota, eu também nem sei todos que estão lá, mas enfim, deve ser famosos na anônimos, né? Pelo menos para mim pelo menos são anônimos. Claro que para vocês, que nem um vídeo lá dizendo que a mulher tinha 1.700.000 seguidores, caiu para 1.500.000 em um dia, a tal de Carol com K. Gente, assim, ser humano é ser humano. Ser humano é ser humano, eles erram, são falhas. Aí você fala, caiu a máscara. Sim, caiu a máscara. Todo artista, você não é ninguém para ele. Desculpa te falar isso, mas é verdade. Ainda que você faça parte do fã-clube, ou seja presidente do fã-clube, você não é ninguém. Você não é ninguém para ele. Você quer ver uma prova? Entra lá no canal deles, aonde você o segue, ou aonde você montou a fanpage, e discorde deles. Primeira coisa que vai te procurar, que é isso? Por que isso? Quem é você? Sabe? Essas pessoas, elas mal têm apreço. Algumas mal têm apreço pela família, mas têm apreço pelo dinheiro. E nós que... Eu vou me excluir desse nós, que nós é muita gente, né? E também excluo você que não curte. Que vão ao show dessas pessoas, vocês são os que bancam, os que financiam. Mas essas pessoas vão à mídia e dizem para você ficar em casa, mas elas não ficam. Essas pessoas dizem para você, faça isso, mas elas não fazem. Você imagina que essas pessoas que fizeram live, ou as outras que estão no poder, né, executivo, legislativo, judiciário, essas pessoas que têm cargos administrativos municipais, estaduais, enfim. Você acha realmente, principalmente os de golinha, de colarinho branco, né? Que elas mandaram os seus empregados ficarem em casa? Você acha mesmo que eles cozinharam, lavaram, passaram, limparam o cocô do cachorro, capinaram o mato, limparam a piscina? Você acha que essas pessoas, tá prova, né? Muitos já estão provando que eles deixaram de curtir isso e aquilo, deixaram de ir para casa dos parentes no Natal? Você sabe o que é ouvir um médico dizer para você, olha,
não se preocupe, esse vírus não se adapta ao nosso clima, não se preocupe, antes do carnaval. O carnaval aconteceu, depois do carnaval fique em casa, se previna, o vírus está aí, e é isso, é sério. Depois vem a eleição, podem votar, está tudo seguro, está tudo tranquilo. A mesma pessoa disse as mesmas coisas. Pois é, o presidente também disse. O que eu estou dizendo para você, eu não estou fazendo defesa de esquerda, de direita, não estou fazendo defesa de emissora. Estou falando que nós precisamos ser mentes abertas, mentes pensantes, para descobrir a verdade. Nós não podemos, não devemos ficar atrelados a opiniões, palavras, nem as minhas, nem a de ninguém. Nós precisamos ter a liberdade que ainda temos, mas que profeticamente, pela palavra de Deus, deixaremos de ter o direito de pensar. O Brasil ainda pode ter o direito de escolher ser quem quiser ser, homossexual, de esquerda, de direita, cristão, candomblessista, umbandista, enfim, maçônico, espírita, ainda tem. Muitos países do mundo não. Muitos não. Aqui nós podemos ser quem quiser ser homossexual, seja homossexual. Tem lugares que não, são executados por ser. Aqui, né, eu não vou falar sobre política, não quero falar sobre política. Eu quero falar que você não seja atrelado a essas opiniões. E que entenda que essas pessoas erram, são seres humanos. Independente da ideologia, independente do que eles defendam, né, como tem algumas defesas de coisa errada, a inversão de valores, ainda que contradiga a minha crença pela palavra do meu Pai, do nosso Deus, aceitando ou não você, Deus da criação, ainda que façam, são seres humanos fadados a erros, e nós, ainda que somos cristãos, que temos esmurrado a nossa carne como Paulo fazia, para não pecarmos contra Deus, e não pecarmos contra Deus a sua lei, assim também fazemos a nossos irmãos. Ainda que seja assim, também somos fadados de erros. Além disso, podemos cometer erros, podemos decepcionar as pessoas que estão próximas. Mas isso, eu estou falando de pastor, é no final. Aqui eu estou falando de pessoas do mundo. Eu quero abrir a tua mente para parar de dar ouvidos a um jornal. Eu estou falando para você, para que você busque informações verdadeiras, né? Procure sites verdadeiros, não atrelados à emissora. Procure o site do governo para descobrir a verdade. Junte peças, quebra-cabeças, como o nosso governador, que cai em contradição do que ele mesmo diz constantemente. Governador do estado de São Paulo, que é o meu, ele cai em contradição. Ele mesmo destruiu a própria carreira política, a qual que ele não queria ser, né? Porque ele é só ficar como prefeito, não terminou nenhum mandato de prefeito, se candidatou a governador e se elegeu. E o primeiro voto da minha vida que eu me arrependi foi o voto dado ao meu governador. E é meu governador porque eu moro no estado de São Paulo. E não tem jeito. Não tem jeito. Na minha opinião, se alguém tinha que sofrer impeachment, era ele. Na minha opinião. Mas é a minha opinião. E eu não quero induzir ninguém a tê-la mesmo. É a minha opinião. E o importante é que as pessoas defendam as suas opiniões. Então eu quero te dizer que tem muita artista aí fazendo politicagem, entrando na tua mente com gritos, com histerismo, com dizeres de palavra, dizendo para você é isso, é isso, é isso, e você está ouvindo, está dando crédito, porque você está com preguiça de buscar a verdade. Você sabe o que é alguém que não tem nenhum mínimo de preocupação com a tua vida? É a pessoa que recebia uma fortuna da Lei Rouanet e te cobrava R$200 para entrar num show. Te cobrava 600 para ir para um camarote. Aí a pessoa perdeu a Lei Rouanet e está revoltada. Sabe? Porque o Brasil parou de colocar dinheiro numa emissora, não em uma, que não foi apenas a Globo, mas outras emissoras, e aquele povo se revoltou porque perderam emprego, perdeu as mamatas da faculdade e tudo mais. Só que você precisa de informação. Eu não estou falando aqui de política, eu não defendo muitas coisas de Bolsonaro,
Eu estou falando de abertura de mente. Pesquisa, não fique nas minhas palavras. Pesquisem. Eu estou alertando você para parar de idolatrar pessoas que são seres humanos falhos. Pessoas que cometem erros, pessoas que defendem os seus interesses e não o seu. São interesses próprios. Até mesmo a maioria de nós. Se mexer no nosso bolso, a gente vai se revoltar. No meu pode mexer, que tá faltando. Tá faltando muito para muita coisa. Mexer no meu bolso vai passar raiva você. Mas, enfim, essa foi uma parte sobre os artistas. Agora falando sobre a minha parte como pastor, quem são os pastores para vocês? Líderes religiosos? Eu espero que não haja idolatria. Isso é coisa para quem não conheceu Jesus. Porque o homem não pode ser idolatrado, nem que esteja morto ou que esteja vivo. Amém? Se alguém me idolatra, bate em retirada, em nome de Jesus, que é do maligno. Mas quem é? Eu respeito, eu considero, eu amo, é meu pai na fé, minha mãe na fé. Amém, glória a Deus. Só que desculpa te falar, como pastor, ainda que minhas palavras saiam, eu posso errar. Se por algum momento eu deixar de lado o Espírito Santo para falar na minha emoção, eu vou estar pecando, eu vou estar errando. E eu posso ser que eu esteja errado. Deixa eu te falar, como teólogo, que eu sou formado em teologia, e eu deixei um pouco lá atrás a teologia, eu até estou querendo retornar com tudo que eu tinha aprendido, devido a uns remédios, minha mente está muito fraca, mas enfim, eu estou voltando à teologia, mas ela me matou um pouco. Mas não me matou quando eu me formei, me matou porque quando eu comecei a pesquisar psicologia de outra, cristã, mas de outras denominações, começou a ter contradição. Fiz parte de grupos teológicos e um teólogo falava uma coisa, meu irmão, para mim a palavra de Deus ela tem que se encaixar. Quando ela começa a ter divergência de opiniões, tem algo errado. E eu me afastei um pouco disso. Infelizmente é uma realidade. As pessoas puxam sardinha. Olha, religiosidade tem que acabar mesmo, mas não santidade. Religiosidade são doutrinas humanas, dogmas humanos. Agora os dogmas cristãos, a cristandade, a doutrina cristã, ela é pura, imaculada, e nós somos chamados a vivê-la dentro da nossa natureza pecaminosa. Mas devemos buscar isso, a santificação. Então assim, em nome de Jesus, já passamos de 12 minutos. Que essas pessoas sejam importantes para você, mas que tenham limite. Deus é acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amém? Agora, quem são vocês para essas pessoas? E aí, é importante você saber que você não seja só um número na igreja, mas que você seja uma ovelha daquele pastor. Quando a igreja é muito grande, o pastor tem que levantar pessoas, obreiros, para cuidar das ovelhas, ter intimidade, porque nós precisamos fazer parte de um corpo. E quando sai uma mão, todo o corpo tem que sentir falta dela. Porque um corpo chamado igreja não funciona sem a outra parte. Então vocês precisam entender que se eu estou numa igreja, eu tenho que ser parte dela. Eu tenho que estar ligado a ela. É claro, se você não desceu as águas, não foi batizado, não fez um voto com a igreja, é difícil a igreja te conhecer, né? Você apenas está lá. Apesar que muitas vezes a gente começa a carimbar certo rosto nas igrejas. Mas nós não temos a liberdade de invadir a sua vida pessoal, de ir parar na porta, pedir o seu número de telefone. Mas quando você declara o Senhor como o único suficiente Salvador e que faz parte daquela igreja, na partir daquele dia, nós pastores e o corpo de igreja tem a obrigação de te inserir nesse corpo. E isso é ser um bom pastor. É conhecer suas ovelhas e as ovelhas conhecerem seus pastores. E existe ovelha rebelde, mas a ovelha que ouve o seu pastor não sai fora do aprisco, não se perde. Deus abençoe. E lembre-se, tem os pastores, evangelistas, músicos da casa do Senhor, todos os seres humanos são fadados a erros e falhas. Fique com esta reflexão, não caia em conta do vigário. O que o seu pastor falou na igreja, a igreja evangélica é para isso, né? A indulgência que foi posta atrás, ela acabou. Sabe, a palavra de Deus está ao alcance de todos. Então agora se agarre na palavra de Deus, né? Acabou o inquirimento, acabou o assassinato para todo aquele que queria contradizer.
Busque a verdade e ela será revelada por Cristo de graça. Marque os textos. Chegue em casa, leia todo o contexto. Busque mais informação e você vai receber muito além do que recebeu na igreja. Mas se for preguiçoso, se não tiver meia hora, 1 hora, 2 horas ou 10 minutos para o Senhor Jesus, vai ficar atrelado ao que os outros dizem. E a mesma coisa no mundo secular. Se você ouvir o que as outras pessoas dizem, principalmente usando a mídia, né? Redes sociais, mídia televisiva, de rádio, se você ficar atrelado só naquela verdade que plantaram, e hoje a gente vê muito isso, esquerda e direita, a esquerda diz uma coisa, a direita diz outra, o presidente diz uma coisa, o outro vai lá e diz outra, a jornalista diz uma coisa, o médico vai lá e diz outra, e aí você fica, não, eu gosto mais dela ali, eu vou acreditar nela. Eu gosto mais dele, eu vou acreditar nele. Não. Reserve um tempinho para Deus e um tempinho para que você não seja enganado nem pela igreja, ou pelos pastores, né? Ou qualquer outro, não por eles. E olha que tá cheio de engano. Meu Deus do céu, esse TikTok então, nem pelas igrejas, não, nem pelos pastores. Hoje tem um mundo pregado aí muito largo, muito fictício, que não tem nada a ver com a Bíblia. E se for pregado outro evangelho que não este, é anátema. Jesus disse, é maldição. Um abraço, fica na paz de Cristo, que essa reflexão entre na tauba do teu coração.